Olá, alunos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou a professora Maria Júlia Maju e hoje nós vamos estudar sobre os relatos orais, que vocês aprenderam o que é na aula da professora Manuela. Anteriormente, vocês estudaram a visão que os jornais tinham a respeito da mudança da capital para o Planalto Central, certo? Hoje, nós vamos ver como essa população que já morava aqui via. De maneira especial, vamos ler a entrevista de duas mulheres que nasceram, cresceram e viveram no Planalto Central bem antes de Brasília ser construída. A primeira é Maria Violeta Guimarães. Ela nasceu no dia 19 de novembro de 1934 em Planaltina, filha de Nair Guimarães e Benjamin José Vieira, mas foi criada pela sua avó, Ângela Guimarães. Vamos ler juntos o que ela diz sobre a sua cidade na infância. Era uma maravilha que era uma tranquilidade. Você podia ir de uma casa para outra, nada acontecia, tinha acontecimento nenhum. Não tinha perigo de nada, não tinha padaria, não tinha açougue. Uma luz da represa de Alexandre Salgado bem fraquinha que a gente tinha que usar. Não sei se vocês já ouviram falar naquelas lamparinazinhas que coloca querosene. Era tão fraca a luz que a gente tinha que botar em cima das mesas de alguma coisa para clarear mais. Mas aí em si mesmo ainda tinha um pequeno cinema, um cineminha. Interessante, não? Bem diferente de como é hoje. Ela mesma vai destacar a diferença. Como mudou? O sal era buscado no carro de boi em Pameri. Era difícil, não tinha carne. A carne que tinha era que a gente matava na fazenda, trazia carne de porco da fazenda, matava, fritava em casa, guardava nas latas porque não tinha geladeira. Hoje nós já temos geladeira, tem freezer. Hoje a gente já come a carne fresquinha, busca ali no açougue, tudo pronto, só para jogar na panela. Pronto, que diferença que houve. Diferenças da vinda da capital de acordo com Maria Violeta. Proporcionou o desenvolvimento da cidade, surgimento de padaria, açougue e energia elétrica. Permitiu mudanças na dinâmica social, que antes era pacata e rural. Aumento da criminalidade, não tinha perigo de nada. A nossa segunda entrevista é de Estela de Querubins Guimarães Trois. Ela nasceu no dia 5 de novembro. Infelizmente, nós não sabemos em que ano ela nasceu. Em Planaltina também. Filha de Francisco Mundi Guimarães e Maria Amélia Guimarães. Ela foi uma importante professora no Planalto Central. Ela organizou as primeiras escolas de Brasília, que em primeiro lugar foram montadas na Candangolândia para os filhos dos que vieram construir Brasília, e depois foi dar aula na escola classe da 308 Sul. Vamos ler juntos o que Estela fala sobre como eram as escolas antes da vinda da capital. Então, a educação de Planaltina na época era voltada para a educação rural e para a saída das pessoas de Planaltina para que pudessem dar continuidade aos seus estudos. Vamos ler agora juntos o que ela fala da vinda à capital e como ela percebe essa mudança. Perdeu toda a sua condição de autonomia. Não barganhou, não negociou, entregou as suas terras, porque para a transferência da capital houve a necessidade de um acordo do município de Planaltina com o governo do estado de Goiás, para abrir o processo de negociação do processo de terras, o processo de desapropriação. Pontos para observar: a transferência da capital e a desapropriação de terras. Vocês acham que essas terras tinham dono ou estavam abandonadas? O que significa desapropriação? É uma intervenção estatal na propriedade privada, na qual o Estado transforma um bem imóvel ou móvel privado em público, desde que haja a indenização prévia e justa. Ou seja, as terras que antes eram de interesses privados pertenciam a pessoas, passam a pertencer a interesses públicos, pertencendo assim ao Estado. Para entendermos melhor, é como se o Estado comprasse uma propriedade. Planaltina cedeu tudo, e durante os primeiros anos ela foi massacrada, porque com os olhos voltados para construir Brasília, ela perdeu linha. Até a parte de comunicação via correios, o campo de aviação que serviu inicialmente depois. Porque ela ficou na expressão legítima do nome de uma satélite. Levaram-se alguns anos até que ela fosse incorporada. E quais foram as consequências para a população de acordo com Estela? Eu acho que houve um lado de muito sacrifício daqueles que estavam mais voltados para a atividade de subsistência rural, porque Planaltina na época não existia miséria, fome, pedintes, desemprego. Havia para os mais necessitados, havia aquilo que se chamava um asilo, e essas pessoas eram assistidas pela comunidade de Planaltina. Sempre teve um espírito solidário,
muito grande. Então aquelas pessoas, os pequenos proprietários de terras que viviam da subsistência do cultivo da terra, da venda do porco, da galinha, do gato, esse foi, na minha visão, extremamente sacrificado, porque o que ele cedeu nas terras para a desapropriação não deu para comprar nenhum décimo de uma fração de um terreno no plano piloto, e muito menos uma casa em Planaltina. Então, esse é um lado. Diferenças da vinda da capital de acordo com Stella: perda de autonomia jurídica e política, aumento da pobreza e piora nas condições de vida da população. Gostaram de ler essas entrevistas comigo? Espero que sim. Agora vamos juntos assistir ao vídeo do professor Alexandre e depois vamos juntos fazer a atividade do formulário.